Casa do Assovio. Meu nome é Gustavo, tenho 34 anos e sou publicitário. Vivo em São Paulo, mas, como muitos paulistanos, sempre que posso, escapo para algum lugar mais tranquilo, geralmente no litoral. Meu trabalho é estressante, horas intermináveis criando campanhas, reuniões onde tudo é urgente e prazos que parecem piadas de mau gosto. Ainda assim, gosto do que faço. Me orgulho de transformar ideias em algo palpável, mas às vezes, sinto que minha vida é só isso, trabalho. Minha rotina é meticulosamente cronometrada. Acordo às 6h30, faço um café forte e, enquanto ele passa, costumo folhear um livro ou dar uma olhada rápida nas redes sociais. Quando o trânsito de São Paulo não conspira contra mim, chego ao escritório por volta das 9h. O dia se arrasta entre e-mails, reuniões e algumas discussões calorosas com a equipe criativa. Depois do expediente, se não estou exausto, corro no parque ou vejo algo na TV antes de dormir. Naquele mês de janeiro, no entanto, decidi quebrar a monotonia. Aproveitei o feriado prolongado e aluguei uma casa de praia em Ilhabela. Sempre ouvi falar da tranquilidade do lugar, das praias de areia branca e das trilhas cercadas pela Mata Atlântica. Queria desconectar, respirar outro ar. A casa que aluguei parecia perfeita nas fotos, ampla, pé na areia, com uma varanda que dava diretamente para o mar. Era simples, mas acolhedora, e isso bastava. Cheguei numa quinta-feira à tarde. A travessia de balsa foi tranquila, e o calor do sol era revigorante. Assim que estacionei o carro na garagem de terra batida, senti aquele cheiro de maresia que só quem ama o litoral entende. A casa era ainda mais charmosa do que nas fotos. Tinha uma fachada branca desgastada pelo tempo e uma grande varanda com uma rede que balançava suavemente com o vento. Ao lado, um pequeno jardim com coqueiros completava a paisagem. Assim que entrei, notei que o interior da casa era simples, mas funcional. Os móveis de madeira tinham marcas de uso, mas nada que comprometesse o ambiente. A cozinha era pequena, com azulejos antigos, e a sala tinha um sofá confortável e uma estante cheia de livros. O quarto principal era amplo, com uma cama de casal e uma janela que oferecia uma vista incrível para o mar. Na primeira noite, tudo correu bem. Fiz um jantar simples, abri uma garrafa de vinho e fiquei ouvindo o som das ondas. Dormi cedo, embalado pelo silêncio e pela brisa que entrava pela janela aberta. Mas na madrugada, algo me despertou. Um som estranho, algo entre um assovio e um choro distante, vindo de fora. Levantei, ainda meio grogue, e olhei pela janela. Nada além do mar escuro e dos coqueiros balançando. Deve ser o vento, pensei, e voltei a dormir. Na manhã seguinte, aproveitei o dia para explorar a praia. Caminhei descalço na areia, mergulhei no mar e tirei algumas fotos do lugar. Fui até o centrinho de Ilhabela para comprar mantimentos e conversar com alguns moradores locais. Uma senhora simpática, dona de um pequeno mercadinho, perguntou onde eu estava hospedado. Quando mencionei a casa, ela parou de sorrir por um instante. "Você está na casa do Tavares?" Perguntou, com uma expressão séria. "Não sei quem é Tavares, mas é a Casa Branca, na beira da praia." Ela franziu o senho, mas não disse mais nada. Apenas me deu o troco e murmurou algo como "cuidado." Aquilo me deixou intrigado, mas resolvi não dar importância. Talvez fosse apenas uma superstição local. À noite, enquanto lia um livro na varanda, ouvi o mesmo som estranho da noite anterior. Desta vez, parecia mais próximo, quase como se alguém estivesse andando pelo jardim. Peguei uma lanterna e saí para verificar. A luz da lanterna varreu os coqueiros e a areia ao redor da casa, mas não havia ninguém. Ainda assim, senti um arrepio percorrer minha espinha. Voltei para dentro e tranquei as portas. Enquanto subia as escadas para o quarto, percebi algo estranho no corredor, uma mancha úmida no chão de madeira, como se alguém tivesse caminhado ali com os pés molhados. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era algo que eu não havia notado antes, mas no fundo, sabia que algo estava errado. Na terceira noite, os eventos escalaram. Acordei por volta das 3h com um barulho alto,
como se algo pesado tivesse caído na sala. Desci as escadas com o coração na boca, usando o celular como lanterna. Quando cheguei à sala, a estante de livros estava no chão, os livros espalhados por todos os lados. O mais estranho, no meio daquele caos, havia um livro aberto. A página mostrava um desenho antigo, quase apagado, de uma figura humana cercada por algo que parecia ser água. Fui tomado por um pavor irracional. Senti que algo me observava, mas não havia ninguém ali. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que um som seco vindo da cozinha me fez correr para lá. A torneira estava aberta, jorrando água, embora eu tivesse certeza de que a deixei fechada. Fechei rapidamente e corri para o quarto, trancando a porta. Passei o resto da noite acordado, com as luzes acesas. Ao amanhecer, decidi ir embora, mas o carro não dava partida. Desesperado, voltei à casa para pegar meu celular e chamar um guincho. Foi então que vi, no espelho da sala, algo que gelou meu sangue, uma figura indistinta, feita de sombras, parada atrás de mim. Quando me virei, não havia nada. Saí correndo, abandonando a maioria das minhas coisas. Peguei uma carona até o centro. De lá, fui embora. Nunca mais voltei àquela casa, mas até hoje, nos momentos mais silenciosos, ainda ouço aquele som estranho, como um assovio ou um choro, e sinto que não estou sozinho. Vigia da noite. Meu nome é Márcio, tenho 42 anos e sou vigia noturno em um hospital público na periferia de Curitiba. Meu trabalho, embora rotineiro, exige atenção. Durante o dia, o Hospital Nossa Senhora da Esperança é um lugar movimentado, com pacientes entrando e saindo, médicos apressados e o som constante de carrinhos e passos apressados pelos corredores. Mas, à noite, tudo muda. O hospital vira um lugar silencioso, quase estagnado no tempo, como se cada corredor escondesse histórias que não deveriam ser contadas. O prédio é antigo, construído nos anos 70, com paredes que já viram dias melhores. Alguns setores foram modernizados, mas outros, como o subsolo, ainda carregam o peso de décadas de abandono. O cheiro de mofo e desinfetante impregnado nas paredes é quase um personagem por si só, assim como as lâmpadas fluorescentes que insistem em piscar nos corredores mais afastados. Minha rotina é basicamente verificar as câmeras de segurança, fazer rondas e garantir que tudo esteja tranquilo. No papel, parece simples, mas a verdade é que o turno da noite reserva coisas que ninguém te ensina a lidar. A primeira noite estranha. Era uma sexta-feira chuvosa quando tudo começou. A chuva batia forte contra as janelas e eu estava na sala de monitoramento, acompanhando as câmeras. Normalmente, os corredores ficavam vazios àquela hora, mas, naquela noite, algo chamou minha atenção. Na câmera do subsolo, onde ficavam os arquivos antigos, uma figura passou rapidamente. Parecia uma mulher de branco. Pausei o vídeo e revi o trecho. A imagem era borrada, mas nítida o suficiente para ver que alguém caminhava pelo corredor. Aquela área estava interditada havia anos, e ninguém deveria estar ali. Peguei minha lanterna e decidi investigar. O subsolo era uma área isolada, acessível apenas por uma escada de serviço. Desci com cuidado, tentando não fazer barulho. O corredor estava parcialmente iluminado, com várias lâmpadas piscando. O som dos meus passos ecoava de maneira quase ensurdecedora. Ao chegar à porta do arquivo, vi que ela estava trancada, assim como sempre esteve. Enquanto me afastava, ouvi algo que parecia um choro baixo, vindo do final do corredor. Segui o som, cada vez mais tenso. Ele me levou até uma sala pequena, onde havia uma cadeira de rodas antiga, virada para a parede. Quando me aproximei, ela começou a girar sozinha, devagar, até ficar de frente para mim. O ar ficou pesado, e senti um arrepio subir pela espinha. Minha lanterna falhou por alguns segundos, e o som de choro foi substituído por risadas baixas e distorcidas. Não esperei para ver mais nada. Saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite, mal consegui dormir. Tentei racionalizar o que havia acontecido,
mas uma sensação de desconforto me acompanhou durante todo o tour. Achei que era apenas minha imaginação, mas, no fundo, sabia que havia algo errado. Na semana seguinte, os eventos estranhos se intensificaram. As câmeras mostravam imagens que me deixavam inquieto, sombras que atravessavam os corredores, portas que se abriam sozinhas. Em uma ocasião, a figura da mulher parada em frente à sala de monitoramento, olhando diretamente para a câmera. Em uma das noites mais perturbadoras, enquanto fazia minha ronda, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém. Continuei caminhando, tentando ignorar a sensação de que estava sendo seguido. Ao chegar à garagem, vi algo que me gelou o sangue. Todas as luzes piscavam freneticamente e, no centro do espaço, havia um vulto imóvel. Antes que pudesse reagir, o vulto desapareceu. Contei a um colega do turno da manhã, mas ele apenas riu. Ele me falou sobre uma lenda local, uma paciente chamada Clarice, que morreu em condições misteriosas nos anos 80. Segundo ele, Clarice era uma mulher solitária, internada por problemas psiquiátricos. Passou seus últimos dias no subsolo do hospital, em um dos quartos mais isolados. Desde então, funcionários relatavam fenômenos estranhos, mas ninguém levava a sério. Uma das noites mais aterrorizantes aconteceu quando as luzes do hospital começaram a apagar aleatoriamente. Enquanto investigava, ouvi uma música baixa, como de uma caixinha de música, vindo do subsolo. Peguei minha lanterna e desci novamente. Ao entrar no corredor, a música parou, e o silêncio foi substituído por sussurros. As palavras eram indistinguíveis, mas a sensação de que alguém estava comigo era inegável. Quando cheguei ao final do corredor, vi uma porta que nunca havia notado antes. Estava entreaberta e, de dentro, emanava uma luz fraca. Empurrei a porta, revelando um quarto pequeno, com paredes descascadas e um cheiro forte de mofo. No centro da sala, havia uma cama antiga. Sobre ela, uma mulher sentada. Ela estava de costas para mim, com cabelos longos e desgrenhados. Quando tentei me aproximar, ela virou lentamente a cabeça, revelando um rosto desfigurado e olhos vazios. Antes que pudesse reagir, ela se levantou e avançou em minha direção. Corri como nunca havia corrido antes. Subi as escadas, trancando todas as portas pelo caminho. Quando cheguei à sala de monitoramento, meu coração estava disparado. Verifiquei as câmeras, mas não havia sinal dela. Ainda assim, a sensação de que algo estava me observando não desapareceu. Decidi que seria minha última noite naquele hospital. Não importava o que acontecesse, eu pediria demissão. Durante minha última ronda, ouvi um som vindo do necrotério. Ao entrar, vi que as gavetas dos corpos estavam abertas. Quando tentei fechá-las, uma delas se abriu sozinha, revelando um cadáver que se sentou abruptamente. Saí correndo, mas as luzes começaram a piscar e o som de risadas ecoou pelos corredores. Quando cheguei ao estacionamento, meu carro não ligava. Peguei meu celular para pedir ajuda, mas a bateria estava morta, mesmo tendo carregado antes de sair de casa. Então, vi no reflexo do vidro a figura de Clarice, parada atrás de mim. Ela sussurrou algo em meu ouvido: "Você não pode sair." Foi a última coisa que ouvi antes de desmaiar. Acordei no dia seguinte, no chão do estacionamento. Meu colega me encontrou e disse que havia me procurado durante toda a noite. Pedi demissão imediatamente e nunca mais voltei ao hospital. Desde então, tenho pesadelos recorrentes com Clarice. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que ela está no quarto, me observando. Por mais que tente, não consigo esquecer o que aconteceu naquele hospital. Pior de tudo, recentemente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma risada baixa e distorcida, seguida por um único sussurro: "Você não pode escapar." O sopro da terra. Meu nome é Benedito, mas todo mundo na região me chama de Bené. Tenho 57 anos e passei a vida toda cuidando da Fazenda dos Ventos, uma propriedade que está na minha família há gerações. A fazenda fica em uma área isolada do interior de Minas Gerais, cercada por morros,
riachos e um silêncio que parece carregar segredos. Eu sempre gostei dessa tranquilidade, mas confesso que, ultimamente, tenho sentido um desconforto crescente, como se algo estivesse errado com a terra que tanto amo. Os dias na fazenda são longos e previsíveis. Alimentar os animais, cuidar da lavoura e consertar o que precisa de reparo. Mas as noites têm se tornado difíceis de suportar. Desde o início do mês, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foram os ruídos no milharal. Eu imaginava que eram apenas tatus ou algum bicho do mato, mas, quando fui investigar, só encontrei o silêncio, como se a própria terra prendesse a respiração. Uma noite, enquanto terminava de recolher algumas ferramentas no celeiro, ouvi algo diferente. Não eram os sons típicos da noite, como o coachar de sapos ou o vento passando pelos eucaliptos. Era um som profundo, quase como um lamento vindo das profundezas da terra. Fiquei parado por um momento, tentando identificar a origem, mas o som cessou tão repentinamente quanto começou. Decidi ignorar. Cansaço, pensei. Na semana seguinte, encontrei pegadas estranhas perto do riacho que corta a fazenda. Elas eram grandes, com dedos longos e afiados, que pareciam desaparecer antes de chegar à margem. Levei aquilo como uma piada de algum vizinho, embora eu soubesse que a fazenda era longe demais para receber visitantes casuais. As noites seguintes foram piores. Acordava com o som de algo arranhando as paredes da casa. Pegava minha espingarda e saía para verificar, mas nunca encontrava nada, apenas o cheiro de terra molhada, mesmo que não tivesse chovido. Minhas galinhas começaram a desaparecer, uma ou duas por noite. Eu encontrava apenas espalhadas pelo curral, uma sensação inquietante de que algo maior estava acontecendo. Certo dia, fui até a cidade para comprar suprimentos. No armazém, mencionei os acontecimentos para seu Valdir, dono do estabelecimento. Ele ficou sério, quase pálido, e me perguntou se eu já tinha ouvido falar das histórias antigas sobre a fazenda. Quando neguei, ele me contou algo que fez minha pele arrepiar. Diziam os mais velhos que, muito antes de a fazenda ser construída, aquele pedaço de terra era considerado amaldiçoado pelos indígenas que viviam na região. Eles acreditavam que algo maligno morava no solo, uma entidade que se alimentava da vida ao seu redor. A fazenda, segundo a lenda, havia sido construída sobre o que eles chamavam de Boca da Terra, uma fenda onde o mundo dos vivos e dos mortos se encontrava. E nervosamente, tentando ignorar o peso das palavras. Mas, naquela noite, percebi que talvez houvesse mais verdade na história do que eu gostaria de admitir. Estava ventando forte quando ouvi o som novamente, aquele lamento profundo. Dessa vez, parecia mais próximo, quase dentro da casa. Peguei minha espingarda e fui até a cozinha. A porta dos fundos estava aberta, balançando com o vento. Fui até o quintal e vi uma sombra enorme passar rapidamente pelo milharal. Meu instinto dizia para voltar, mas minha curiosidade foi mais forte. Segui a sombra até chegar à clareira que ficava perto do riacho. Lá, no meio da terra batida, havia um buraco enorme, que não estava lá antes. Era como se o chão tivesse desmoronado, revelando uma fenda escura e profunda. O cheiro de podridão era insuportável, e o som de lamento vinha de dentro. De repente, senti algo me observar. Virei rápido, mas não havia nada. Foi quando vi a criatura pela primeira vez. Era alta, com uma pele acinzentada que parecia pulsar. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo, e sua boca estava cheia de dentes irregulares. Ela não parecia deste mundo. Tentei atirar, mas a espingarda falhou. Corri como nunca antes, ouvindo os passos da criatura me seguindo. Consegui trancar a porta da casa, mas sabia que aquilo não era suficiente para me proteger. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas ele não tinha sinal, algo que nunca havia acontecido antes. A noite foi longa. Fiquei sentado na cozinha, segurando a espingarda inutilmente. Do lado de fora, ouvia o som da criatura arranhando as paredes, como se estivesse tentando entrar. Em algum momento, o som parou, mas eu sabia que ela ainda estava lá, esperando.
Pela manhã, saí da casa e encontrei marcas profundas na parede, como se garras gigantes tivessem passado por ali. O buraco na clareira ainda estava lá, mas parecia maior, quase como se estivesse crescendo. Desde então, não tenho mais paz. As noites são piores a cada dia, e a sensação de que a terra está viva, respirando, só aumenta. Tento me convencer de que são apenas histórias antigas, mas, no fundo, sei que há algo aqui, algo que nunca deveria ter sido despertado. E o pior de tudo, agora, ouço o lamento até durante o dia. O quarto 306. Meu nome é Júlia, tenho 32 anos e sou enfermeira há quase uma década. Já vi de tudo nos hospitais onde trabalhei: acidentes graves, doenças terminais, pessoas lutando pela vida e outras que simplesmente desistiram. Sempre achei que o maior desafio da minha profissão era lidar com a morte. Até o Hospital Santa Clara provar que há coisas ainda mais difíceis de encarar. O Santa Clara é antigo, com corredores longos e silenciosos. Durante o dia, a rotina frenética ajuda a ignorar o ambiente pesado. Mas à noite, o hospital muda. O silêncio parece ganhar forma. As sombras parecem mais escuras. E cada som é amplificado. Na minha segunda semana de plantão noturno, comecei a notar estranhezas. Ruídos vindos do terceiro andar, passos no corredor quando não havia ninguém. Mas nada era tão marcante quanto o quarto 306. O 306 ficava no fim do corredor da ala oeste, em um canto onde as luzes eram mais fracas e os azulejos do chão estavam gastos. Ele estava fechado há anos, mas as histórias sobre ele circulavam entre os funcionários. Diziam que, há 2 décadas, uma paciente chamada Ana Clara havia morrido ali em circunstâncias misteriosas. Não havia consenso sobre o que aconteceu. Alguns falavam de negligência médica, outros de suicídio. Mas todos concordavam em uma coisa: algo no 306 não estava certo. Tentei ignorar os boatos, mas na noite de 15 de setembro, isso se tornou impossível. Era quase 3 da manhã, o horário mais quieto da madrugada. Eu estava organizando prontuários na sala da enfermagem quando ouvi passos no corredor oeste. Saí para investigar, pensando que era algum paciente perdido. Mas o corredor estava vazio, exceto pela porta do 306, que estava entreaberta. Congelada, fiquei ali por um momento, tentando decidir o que fazer. Nenhuma porta deveria estar aberta naquela ala, muito menos a do 306. Respirei fundo, peguei a lanterna e empurrei a porta. O quarto estava vazio, mas algo estava errado. O ar era pesado, quase impossível de respirar, e havia um cheiro de flores murchas e umidade. As janelas estavam fechadas, mas uma brisa gelada passava por mim, como se viesse de dentro do chão. Olhei em volta. No canto do quarto, uma cadeira de rodas estava virada para a parede. Quando a iluminei com a lanterna, ouvi um ruído baixo, quase um sussurro, vindo do banheiro. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando manter a voz firme. Sem resposta, caminhei até a porta do banheiro. O espelho estava embaçado, e havia algo escrito nele, como se alguém tivesse passado os dedos na superfície. "Ajude-me." Meu coração disparou. Quando dei um passo para trás, senti uma presença atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Foi então que vi, no reflexo do espelho, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos fundos me observava. Ela estava de camisola branca, rasgada, e parecia angustiada. Mas o que me deixou petrificada foi perceber que a mulher não estava atrás de mim, e sim dentro do reflexo. Saí correndo do quarto, deixando a porta aberta. Não contei a ninguém o que vi naquela noite, mas não consegui dormir quando cheguei em casa. No dia seguinte, comecei a investigar. Perguntei discretamente a colegas antigos sobre Ana Clara. Descobri que ela era uma mulher de 28 anos, internada por depressão severa após uma tentativa de suicídio. Os relatórios diziam que ela morreu às 3h06 da manhã, oficialmente por uma parada cardíaca. Mas enfermeiras da época afirmaram que havia algo estranho. Momentos antes de sua morte, ela gritava sobre vozes que vinham do espelho e
criaturas que a observavam à noite. Conforme os dias passavam, as coisas ficaram piores. Objetos desapareciam do meu armário, reaparecendo próximos ao 306. Comecei a sentir cheiro de flores mortas em lugares aleatórios, até mesmo em casa. Então veio a pior noite. Era meu último plantão antes de uma folga de 3 dias. Estava evitando o terceiro andar, mas precisei ir até lá para entregar um prontuário. O corredor estava vazio, exceto por uma luz que piscava na entrada do 306. A porta, que deveria estar trancada, estava completamente aberta. Decidi acabar com aquilo. Peguei minha lanterna e entrei. O quarto estava mais escuro do que antes. O cheiro era insuportável. Quando iluminei o espelho, não vi meu reflexo. Em vez disso, vi Ana Clara. Ela estava imóvel, mas seus olhos seguiam meus movimentos. Então sua boca começou a se mover, formando palavras que não faziam som. Ouvi um estalo atrás de mim e me virei. A cadeira de rodas agora estava virada na minha direção, balançando levemente. Meu corpo travou. Foi então que ouvi a voz dela, clara como o dia. Você vai ficar no meu lugar. As luzes piscaram e a porta se fechou com força. Comecei a gritar, batendo na porta, mas ela não abria. Quando me virei novamente, Ana Clara estava no centro do quarto, seus pés pairando alguns centímetros acima do chão. Seu rosto estava contorcido de dor, mas seus olhos eram fixos e vazios. Não lembro como consegui sair do quarto. Tudo o que sei é que, quando a porta se abriu, o corredor estava vazio. As luzes estavam normais, e ninguém parecia ter ouvido meus gritos. Pedi demissão na manhã seguinte. Achei que fugir do hospital resolveria, mas me enganei. Desde então, ouço sussurros no meio da noite. Às vezes, vejo reflexos de Ana Clara em espelhos, janelas e até no visor do meu celular. E todas as noites, exatamente às 3h06, sinto a presença dela ao meu lado, esperando.